Senhor, o teu amparo, o auxílio da espiritualidade amiga, que tudo corra bem, que nós possamos receber esses ensinamentos e possamos aplicá-los em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que estejamos em sintonia com os nossos mentores. Que assim seja. Que assim seja. Certinho. Vamos lá, então, só fazer uma breve introdução. Vocês estão vendo o mapa aí, gente? Não. Não, então Não peraí. está aparecendo mais, Peraí. Aí, agora apareceu? Apareceu. A setinha aí dá para vocês acompanharem ou a minha setinha não aparece aí? Está aparecendo. Aparece. Então, o que acontece? Nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo, certinho? Então, entre a primeira e a segunda viagem, houve um acontecimento muito importante, que Paulo voltou da primeira viagem. O que foi o acontecimento? Para nós cristãos, que fez o cristianismo seguir independente do judaísmo, entre a primeira e a segunda viagem, no ano de 48, mais ou menos, depois de Cristo. Primeiro concílio de Jerusalém. Então, Paulo faz a sua primeira viagem, volta mais ou menos no ano de 48, participa do concílio de Jerusalém, onde teve toda aquela questão acerca da circuncisão, mas que, na verdade, é um simbolismo que o cristianismo agora iria seguir independente dos dogmas, dos ritos, das tradições judaicas, certo? Aí Paulo vai para a sua segunda viagem apostólica, volta, vai a Jerusalém, entrega a Pedro os donativos que ele conseguiu e ele sai para a sua terceira viagem, mais ou menos no ano 52. Então ele sai de Antioquia, aí ele passa na sua cidade, passa em Tarso. Está dando para ver a setinha aí, gente? Tá. Tá, sim. Está dando para ver? Aí ele passa em Tarso, em Derbe, Listra, Icônio. Ele vai seguindo, cidade em cidade, Antioquia de Psídia, e ele chega a Éfeso de novo, certo? E aqui é que nós estamos, na terceira viagem, provavelmente depois do ano 52, depois de Cristo. Paulo está em Éfeso, está pregando, aqui ele encontra com João Evangelista. Maria já mora na mesma casa com João Evangelista aqui em Éfeso, pregando, trabalhando pelo Evangelho. Então, Paulo fica 2 anos aqui em Éfeso. E nós estamos no momento dos Atos Apóstolos, que ele está aqui em Éfeso, e acontece um probleminha sério aí com relação a uma família, né? Que eu acho que quem vai fazer hoje é a Flávia, né? Isso. Beleza. Vamos lá? Então, tá certo aqui, gente? Isso aqui, ó, é hoje o território da Turquia, a Grécia está aqui, onde está escrito Acaia, é Grécia, certinho? Aqui já é Europa, ó, Filipos, Neápolis. Nós vamos ver que daqui a pouco Paulo vai sair de Éfeso, vai encontrar com Lucas aqui em Filipos, ó. Um encontro muito legal também, certo? Mas vamos lá, isso fica para frente. Vamos lá, Flávia? Vamos. Então, só para a gente relembrar um pouquinho que a gente já estudou sobre Paulo, é que ele era um médium e ele estava em uma grande sintonia, uma grande comunhão com Deus, que Deus, através de Paulo e da fé das pessoas, conseguia curar e afastar os espíritos ainda ignorantes. E em Éfeso, como o Luciano já introduziu um pouco, havia um sumo sacerdote chamado Cefas. Ele era judeu e ele tinha 7 filhos. E esses filhos começaram a percorrer vários lugares. E por ouvirem falar das curas de Paulo, eles estavam, vamos dizer, invocando o nome de Jesus. Eles resolveram invocar o nome de Jesus. Eles ficaram conhecidos como os exorcistas judeus.
Um dia, eles resolveram falar para uma pessoa que eles se julgavam estar possuída por um espírito maligno, e eles disseram a essa pessoa: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E é a partir daí que vai ser a nossa lição de hoje. A passagem é Atos 19:15, e é a seguinte: em resposta, o espírito maligno lhes disse: conheço a Jesus e estou familiarizado com Paulo. Vós, porém, quem sois? Então, o subtítulo é justamente isso: quem sois? Então, Emmanuel nos adverte que muitas vezes queremos divertir as pessoas falando sobre o Mestre Jesus. Mas será que temos os valores com os sinais do Cristo? Como que está a nossa moral para falar de Jesus? Será que estamos em comunhão com Deus? Estamos alinhados com as leis divinas? Que nós não devemos aventurar a advertir os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sem estar pelo menos nos esforçando a ter uma comunhão maior com os ensinamentos do Cristo. Será que a gente está tentando a reforma íntima dentro de nós, para a gente tentar ajudar a falar do Cristo para os nossos irmãos encarnados e desencarnados? E eu achei uma frase muito interessante aqui na lição de hoje que Emmanuel nos fala, é que o dinheiro de Jesus é o amor. Só com esse amor de Jesus impregnado em nós, podemos auxiliar essas almas. Só assim a gente pode, só o amor pode ajudar esses irmãos encarnados e desencarnados. E muitos médiuns ainda se encontram na ignorância, usando a mediunidade de uma forma comercial. Eles estão perdendo a oportunidade de ajudar esses irmãos desencarnados que ainda se encontram tão ligados às paixões mundanas, às paixões do mundo, o vício, a paixão desregrada, a sensualidade desregrada. E eles, infelizmente, ainda aproveitam desses irmãos, esquecendo que eles, como médiuns, poderiam muito ajudar esses irmãos a procurar, a encontrar a luz de Jesus. Eles poderiam usar essa mediunidade com Jesus. E um outro ponto interessante aqui para a gente refletir da passagem de hoje é que o Espírito conhecia a luz e os valores morais de Jesus e de Paulo. Os irmãos que ainda vivem nas sombras, encarnados e desencarnados, eles ficam incomodados com essa luz e esses valores morais. Porque se temos essa luz e essa riqueza de valores morais, eles não conseguem aproximar de nós. Seria o orar e vigiar, que a gente tanto conversa. Temos que fazer uma autoavaliação para sabermos quem está sendo nossas companhias espirituais. Porque se nós nos avaliarmos, nós vamos saber como estão as nossas companhias espirituais. Será que nossos pensamentos e atos estão ajudando os nossos irmãos a encontrar a luz de Jesus? Os nossos inimigos do passado, qual o exemplo que eles podem tirar de nós? O que nós estamos mostrando a eles? Para eles conseguirem encontrar a luz de Jesus. Estamos sendo discípulos de Jesus com os valores morais devidos
para ajudar esses irmãos a seguir o caminho do bem? Como estão os nossos valores morais? Então, eu acho que muitas vezes nós que ainda se encontram aqui encarnados, a gente esquece dessa parte, que nós temos muita responsabilidade para com esses irmãos desencarnados. Para a gente sempre lembrar o que a gente está fazendo aqui encarnado, que está mostrando para eles conseguirem achar a luz de Jesus, para a gente não deixar eles estagnados, muitas vezes na ambição, no egoísmo, na revolta, para a gente tentar se melhorar, fazer a nossa reforma íntima, para ajudar esses irmãos também. Eu acho que é isso. É isso. É interessante. A gente precisa... É interessante no começo do texto, né, Flávia? Fala, para obter é preciso possuir. Isso. Ou seja, para você obter... Possuir essas virtudes, né? É muito interessante isso. E eu tenho uma frase aqui também do Paulo Estevão, numa conversa de João Evangelista e de Paulo. A frase de João para Paulo: se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Ou seja, se nós não colocarmos a mão na massa e vamos, sim, sofrer açoites, não da maneira que eles sofreram lá naquela época, mas açoites morais, críticas, né? Aquela crítica mordaz, né? Que não é para ajudar, mas para denegrir a imagem. Não, vamos sofrer isso mesmo, né? E aí a maneira de como vamos lidar com isso, para a gente angariar cicatrizes morais, virtudes, para a gente lidar com o plano espiritual, conscientes ou não, ou seja, dentro de uma reunião mediúnica, ouvindo eles falarem, a gente conversando com eles, ou não, na nossa vida. Que às vezes a gente não está consciente das coisas, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão realmente determinar qual valor moral que nós já conseguimos conquistar. Certinho? Nós temos uma responsabilidade muito grande com esses irmãos desencarnados. Essa passagem me fez refletir muito nessa parte. Sim, que É nós muito temos grande. uma multidão de invisíveis nos observando 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso mesmo, né? Orar e vigiar, como você mesmo disse. Certinho, gente? Mais algum comentário aí? Então, vamos lá. Alguém se habilita aí para a próxima semana para fazer ou no finalzinho a gente escolhe? Alguém quer? Então, vamos lá. Vamos seguir, no finalzinho a gente pega aí para escolher um para fazer o próximo. Vamos lá, então? No Céu e Inferno, nós estamos no capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Kardec começa o raciocínio em termos de que o espírito é que dá forma à carne, não só a forma física, ele conduz a formação do corpo físico, mas também o espírito determina qual é o comportamento da pessoa. Ou seja, a história de que a carne é fraca, ela não procede, porque, na verdade, o espírito é que coordena o que fazemos. O corpo é um instrumento de ação, né? Quem comanda o cérebro, quem comanda nossas atitudes, somos nós, espírito, enquanto ser espiritual. Certinho? Vamos lá? Então, aí a gente está um pouquinho para frente, onde ele começa a falar, desculpar-se de seus erros, não é isso? Vamos lá, Gabi? É excusar-se, não é? De suas faltas. Excusar-se de seu... porque aqui está desculpar-se, é isso mesmo. É esse parágrafo mesmo.
Vamos lá? Pode ir, então? Vamos lá. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante que decide. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Igual um artista imprime em sua obra material a marca do seu gênio. O espírito, liberto dos instintos da bestialidade, modela um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações em direção da espiritualidade do seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. Então, aqui ele faz uma alusão ao quê? Se a gente pensar em nós, princípio inteligente, lá atrás, criado simples e ignorante, enquanto a Terra ainda era aquele protoplasma proteico, com calor, começo de umidade, e a gente começa o nosso processo de evolução espiritual. E aí vamos do reino mineral, reino vegetal, no reino animal, e vamos experimentando coisas instintivas, experimentando a fisiologia cada vez mais complexa das estruturas, e vamos progredindo e evoluindo até que esse espírito, esse princípio inteligente, passa a ser capaz de coordenar um corpo físico mais complexo, e aí nós passamos a deixar de ser chamados princípio inteligente, passamos a ser chamados espíritos. E aí o corpo vai expressar nossas tendências, nossas qualidades morais, nosso caráter, inicialmente instintivo, ainda temos alguma coisa do instinto, né, animal, ainda temos alguma coisa das sensações, ainda buscamos muito as sensações, os prazeres, e estamos caminhando para uma vivência mais baseada na intuição, nos sentimentos. Então, da primitividade instintiva, passamos pelas sensações e os prazeres e vamos caminhando para os sentimentos e as questões intuitivas. E aí é a nossa longa camada de crescimento espiritual. Nossa longa caminhada de crescimento espiritual. Certinho? Beleza? Então vamos lá. A responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais este seja esclarecido, menos é excusável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Isso é muito importante, a proporcionalidade. Quanto mais despertos espiritualmente, quanto mais evoluídos espiritualmente, quanto mais adestrados espiritualmente, mais a nossa responsabilidade acerca do que fazemos. Porque maior vai ser a nossa capacidade de discernir o bem e o mal, o justo do injusto. Né? Tem uma passagem de João que ele fala para as pessoas que Jesus, ele transcreve a fala de Jesus para algumas pessoas. Jesus diz para as pessoas: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas como veem, o pecado permanece convosco. Então, o que Jesus está dizendo? O Kardec está dizendo exatamente isso. Se Jesus, na linguagem de Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, ou seja, na ignorância, fazendo muitas coisas que a gente não pode ser responsabilizado por aquilo, porque nós ainda não conhecemos determinadas coisas. Mas, se já vemos, aí vai as palavras de Jesus, e continuamos no erro, nós
continuamos escravos do pecado. Não é isso? Isso na linguagem de Jesus que João traça, João 9:25. Certinho? Então, Kardec está falando exatamente a mesma coisa com outras palavras. Nós somos responsabilizados de acordo com a nossa evolução, com o nosso despertamento espiritual. Vamos lá. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços na tentativa de modificá-lo necessariamente são paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Daí, se for possível, coragem ao covarde, vereis cessar os efeitos psicológicos do medo. Vamos lá. Para terminar aí. Isso prova, uma vez mais, a necessidade, para a arte de curar, de se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. É por isso que a medicina muitas vezes está extremamente atrasada. Porque a medicina hoje fica muito focada nos efeitos, ou seja, nas consequências do que acontece no corpo. Só que o corpo é um reflexo do espírito. O espírito é que determinou aquele corpo, o que moldou aquele corpo, para que aquele corpo fosse o mais adequado possível para expressar suas tendências, suas capacidades e também os seus problemas. Então, as doenças, elas expressam necessidades espirituais. E é preciso que a gente, através da doença, entenda isso e comece a olhar para nós espíritos. O que essa doença, ou essa dificuldade, ou esse problema está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Porque a doença é um efeito. A causa é um problema espiritual que está se refletindo no corpo. É por isso que a medicina falha demais da conta. Porque a necessidade do espírito prevalece sobre o problema no campo material. Certinho? Beleza? Então vamos lá. Aí agora Kardec vai propor 33 tópicos para nós conversarmos. E aí ele chama de Código da Vida Futura. Então ele propõe esses 33 tópicos para depois a gente conversar sobre os anjos, os demônios, e aí a gente começa os depoimentos. Então, Gabi? Mas eu acho que antes é esse Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras, né? É isso mesmo. Ele vai nisso aí e depois ele entra nos 33 tópicos. Aí faz parte. É isso mesmo. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vem hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura, escrever sua posição, feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento de Cristo. Não se... Pode continuar? Depois a gente comenta tudo aqui. Não se trata aqui da relação de um único espírito, que poderia não ver as coisas senão sob seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões, e no mais das vezes não é senão um reflexo de uma imaginação exaltada. Pode ir aí, Gabi. Lê o último aí. Mas
de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé de outrem. Então, o que Kardec propõe aqui? Ele começa a dar como é que foi montada a doutrina espírita. Exatamente assim. Centenas de médiuns, milhares de espíritos, médiuns espalhados na Europa, médiuns da América do Norte, informações e ditados espirituais, tanto de um lado do Atlântico, outro na Europa, onde Kardec estava, e ele foi compilando essas informações e colocou essas informações de maneira organizada nos 5 principais livros da doutrina espírita, mais a revista espírita, mais obras póstumas, né? Mais o que é o espiritismo são as anotações do Kardec. Então, a doutrina espírita foi montada em cima de milhares de espíritos, com centenas ou milhares de médios recebendo essas informações, e Kardec organizou isso. Então, não dá para falar que isso é foi um médium que teve uma loucura e fez isso. Não, a gente vê o ponto de vista de apenas um espírito. Não, é a opinião de centenas, de milhares, tanto de seres espirituais quanto de seres encarnados, e aí ele organizou a doutrina espírita. Certinho? Combinado? Vamos lá? E aí ele vem com o código. Agora nós vamos para os 33 pontos aí que Kardec veio analisar. Só um comentário. Isso de vários espíritos, um exemplo assim que eu acho mais interessante é o Livro dos Espíritos, né, Luciano? Sim. Que ele começou com as perguntas, perguntando para vários, e no fim todas as respostas batiam, tinham o mesmo sentido, né? Isso. Não era exatamente o mesmo escrito, mas a essência, a ideia era a mesma. Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, vamos lá. Quando ele fala que a alma ou espírito, nós sabemos que isso muitas vezes é tratado do mesmo jeito, com o mesmo significado. Mas, conceitualmente, Kardec colocou o quê? Que o espírito é essa alma encarnada. Certinho? Então, mas o que ele está querendo dizer aqui? Que a gente sofre na vida espiritual o que nós somos e fomos aqui na vida material. É isso. É isso que ele está falando. Lei de causa e efeito. O que nós construímos aqui, nós vamos lá. Vamos lá? Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação do sofrimento. Então é isso, a nossa perfeição nós vamos conquistar quando nós depurarmos todos os nossos probleminhas básicos. Então vamos levar muito tempo para isso. Não adianta a gente se apressar, não, que vai demorar mesmo. Mas nós precisamos começar, né? Nós precisamos lutar para fazer. E nos instruirmos aqui de uma maneira de nós nos modificarmos intimamente. E aí, como diz Jesus, quando nós conhecermos a verdade, nós nos libertaremos. Ou seja, nossa consciência vai ficar livre
em completa associação com a vontade divina. É isso. Lu, Hum, uma coisa que eu acho importante também da gente lembrar é que enquanto nós estamos encarnados, e através do véu do esquecimento, esse crescimento moral, essa evolução espiritual, ela acontece de uma maneira mais intensa do que quando nós estamos no plano espiritual. É isso mesmo? é isso. A gente tem mais oportunidade, porque as dificuldades aqui na matéria são muito maiores do que no plano espiritual. E aí, aqui, a nossa possibilidade, se realmente conseguirmos dominar a nós mesmos, de crescimento é maior. Ô, Lu, só mais uma dúvida, que você falou de conceito, né, de alma e espírito. A alma seria o espírito encarnado ou não? Sim, sim. E Acho que espírito eu falei o contrário, né? o espírito é o espírito desencarnado. O espírito é a mônada divina, o princípio inteligente que vem crescendo, vira espírito. Quando chega a ser capaz de encarnar no corpo humano, no ser humano, aí recebe o nome de espírito. Antes, lá de trás, vem mônada divina, ou princípio inteligente, vem ganhando em complexidade. A hora que é possível que ele saia do reino animal e entre no reino hominal, é espírito. E o Sim. espírito. Oi? A única diferença que Kardec conceituou foi que a alma seria É o o espírito espírito. encarnado. Eu falei o contrário, vocês desculpa, é verdade. A alma é o espírito encarnado. É isso. Beleza? Então vamos lá. Terceiro, não há uma única imperfeição que a alma da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. A alma, Vamos lá, pode ligar. a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos, e quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa e será perfeitamente feliz. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem menos. Aqui só lembrou uma coisa, gente. Além dessa questão que há uma proporcionalidade, realmente nós sabemos disso, tem uma questão muito importante aqui, que é a misericórdia divina. Que a misericórdia divina, ainda bem que está aí presente, porque ela nos dá um refrigério, a gente realmente não se ter necessidade de se redimir no olho por olho, dente por dente. Nós somos acolhidos pela bondade divina e o que a gente acaba, vamos dizer assim, pagando é menos do que o que a gente devia, em função da misericórdia divina. Certinho? Vamos lá. Em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Então, aqui é aquela ideia que a gente já conversou, né? Que vem desde lá dos profetas, essa questão de cada um conforme as suas obras. Os profetas falaram isso, os apóstolos falaram, e a gente sabe que isso existe. E, importante aqui nesse texto, a gente usar a nossa vontade, para a gente realmente conseguir nos reformarmos e conseguir
qualidades, né? Conseguir melhora do nosso íntimo, que são os valores que nós vamos levar para o plano espiritual. Certo? Vamos lá. Quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesmo seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Então, aquela questão do céu e do inferno, né, que Kardec já falou aqui um pouquinho antes no livro do Céu e Inferno. Na verdade, nós é que vamos levar isso na nossa consciência, no nosso corpo mental. O nosso inferno e o nosso céu vai estar de acordo com a maneira que a nossa consciência vai lidar com as nossas atitudes, ruins ou boas que tomamos. Então, esse que é, na verdade, a grande luta nossa conosco mesmo, com o nosso íntimo, com a nossa reforma. Né? E aí é legal, porque a nossa grande obrigação é conosco, a nossa reforma. Mas os que estão conosco, o próximo, é aquele que vai nos permitir que nós exerçamos um amor em todas as suas nuances. E isso vai fazer com que a gente se melhore intimamente. Beleza? Ô, Lu, então, devido a essa questão, né, ser uma questão íntima do espírito, né, a localização de céu e inferno, quando nós desencarnarmos, nós seremos atraídos para esses locais, seja de conturbados ou de maior paz, dependendo, né, do que a gente tem dentro da gente. É isso mesmo. Se nós estivermos tranquilos, harmonizados, dentro do possível com as leis divinas, nós vamos ser atraídos, ou nós vamos participar da vivência com seres que estão no mesmo campo vibracional, no mesmo campo eletromagnético. Se nós estivermos desorganizados, desequilibrados, em uma desarmonia muito grande com as leis divinas, nós vamos participar de campos vibracionais que também vibram com esse mesmo teor de energia. É isso que seria o nosso céu ou inferno. Então, E, Luciano, só que uma coisa que eu pensei aqui, enquanto você estava falando sobre isso, né, na leitura do livro, a lei divina inscrita em nós, ela faz com que nós saibamos ao longo, né, das nossas existências que essas dificuldades vêm disso mesmo, daquilo que já está inscrito, que nós reconhecemos como as ações corretas, o caminho correto a seguir, e naturalmente nós temos um sensor aí, que é essa lei divina, né? Um sensor que todo espírito tem, de compreender isso, que eu sei que eu transgredi, aí eu já começo a viver meu inferno. Se eu consigo, né, através do cumprimento da lei divina, fazendo acontecer, né, a mensagem do Cristo, à medida que nós estamos agindo, a gente vai ter esse conforto também, né? Mesmo encarnados, a gente tem esses momentos que você fica mais tranquilo, mais em paz. É aquele processo, erramos, sim, identificamos o erro, nos arrependemos, e aí nós temos que reparar. É sempre o mesmo processo para todos os probleminhas que nós carregamos, né? E a consciência que vai nos convidando a isso. E a partir do momento que vamos despertando essa convivência, essa consciência, Deus vai nos proporcionando situações na nossa vida que vão nos possibilitar vencer essas dificuldades, nos redimirmos de nossos erros e buscarmos uma adequação com essa lei divina. O trabalho é íntimo, mas os irmãos próximos, né, que nós vamos exercer esse amor, a fraternidade, a caridade, é que vai nos permitir nos engrandecermos intimamente e liberarmos essa consciência para uma vida mais plena. É esse. E eu lembrei do Sartre, Luciano. O Sartre é um filósofo
que dizia que o inferno são os outros, mas tá não, né? Tá muito mais para a gente mesmo carregar todo esse peso, né? Que a gente sabe e nós reconhecemos em nós mesmos, não precisa ser o outro, não, porque aí fica fácil, né? Você afasta do outro, tá tudo certo. Você vai só eliminando convivência, você fica bom. Não é assim, né? Interessante isso que você falou mesmo, né? Que a gente tende a afastar, né, de quem nos incomoda, mas nós é que estamos incomodados, né? Exatamente. E aí vai lá na lei moral, né, que é a lei de sociedade, que a gente está, né, muito elucidado em relação a ela. Nenhum espírito evolui sozinho, né? Se a gente não aguentar aqui o batidão do dia a dia e parar de responsabilizar as pessoas pelas coisas que a gente faz, sim, é muito mais rico e muito mais fácil o processo encarnatório em cada uma dessas vezes que a gente se submete a ele, né? É verdade. É isso que é interessante. Às vezes a gente vê algumas vidas muito reclusas. É claro que há espíritos que têm necessidade de uma vida extremamente reclusa, mas raríssimos são os que precisam disso. Muitos, em minoria, né, Luciano? Em minoria. A imensa maioria da vida de reclusão é um afastamento que não vai resolver o problema deles. É isso aí. É afastar dos outros. E não adianta, né? Com raríssimas exceções, né? É verdade. Então, vamos lá. Vamos lá, Gabi? Acho que dá mais um aí, depois a gente passa. Sexto, o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Essa aqui é boa, né? Assim, não é só não fazer o mal, mas você deixar de fazer o bem também é ruim, né? Chama a gente muito mais na responsabilidade. Não é só, não faz mal para ninguém, não, mas você não é só não fazer o mal para ninguém, fica muito fácil. Eu tenho que fazer o bem, sim. O projeto de Deus para nós é que façamos o bem. Não é só deixar de fazer o mal. Né? Beleza? Vamos lá? Vamos mais um aí, Gabi? Viu? Só abrir aqui. Então, sétimo. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. É isso aqui, ó. A dorzinha, o sofrimento faz a gente, gente, tá errado, não posso fazer isso, porque isso me machuca mais do que machuca o outro. E aí faz com que a gente preste atenção, olha, não dá para agir dessa maneira, porque faz mal para o outro, mas faz mal para mim também. Né? E aí faz com que a gente se corrija. A dor, né? A dor é nossa grande educadora. Né? Infelizmente, aprendemos muito com a dor, ou deveríamos aprender. Mas às vezes a gente ignora essa dor e vamos seguindo a nossa personalidade. Né? Mas a dor é a nossa grande educadora. Né? Ainda no grau evolutivo que estamos, precisamos sentir umas dorzinhas para a gente conseguir entender que está errado. Certinho? Beleza? Vamos. Ô, Luciano. Diga, Esther, vamos lá. Então a gente pode dizer que talvez quando a gente vê uma pessoa sofrendo mais que a outra, talvez aí esteja a misericórdia? Então, a misericórdia é mais ligada ao amparo, à piedade, ao que Deus age para ajudar a consolar e fortalecer aquela pessoa. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo mais que a outra, a gente pensa, nossa, mas a gente espírita, né? Nossa, ela deve muito mais do que eu, ou muito mais do que o outro. Mas às vezes não. Ela é muito mais capaz de passar por isso que ela está passando do que se eu fosse passar por isso, eu não daria conta. Né? Então,
São muitas nuances nessa história da dor aí, né? Às vezes envolve muita capacidade do espírito resistir àquilo. Agora, a misericórdia de Deus é para todos nós. Deus se apieda de nós. Deus cuida de nós, nos consola, nos alivia uma parte dos nossos imensos erros. Deus alivia para que a gente consiga continuar prosseguindo e evoluindo. Beleza, né? Deu para... Beleza, beleza. Certinho. Então, vamos lá para o Livro dos Espíritos. Então, aqui nós começamos no 8º, né? Isso. Na semana que vem. E no Livro dos Espíritos, vamos lá para a gente... A questão 568. 68, não é isso? Então, vamos lá, vamos trocar os livrinhos aí para a gente... Pode ir? Vamos lá? Podemos ir? Deu para abrir aí? Vamos lá, então. Os espíritos que têm... Nós estamos falando o quê? Dessa relação dos espíritos, né? As missões, ocupações dos espíritos. Então, a Kardec está perguntando sobre isso. O que vocês fazem aí no plano espiritual? Essa que é a pergunta. Todas as perguntas são direcionadas a isso. Qual que é o trabalho aí do plano espiritual? Porque é completamente diferente do nosso trabalho no campo material. Né? A gente vai vendo isso aqui. E essa pergunta aqui é bem legal, porque nós vamos falar claramente sobre isso. Vamos lá. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação. Eles podem tê-la em um e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, vamos lá. Bom, explica para o pessoal o que é espírito errante, né, para os novatos. Não é espírito perdido, não, né? Espírito errante é aquele espírito que está no plano espiritual, ou seja, você desencarnou, nós somos chamados de errantes. A hora que nós encarnamos de novo, aí a gente vira um ser encarnado. Então, esse intervalo de tempo entre um desencarne até a próxima reencarnação é que é chamado de espírito errante, ou seja, é o espírito que está no plano espiritual aguardando a próxima reencarnação. Tá bem? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, por que esses espíritos errantes, eles cumprem alguma missão lá no plano espiritual, ou como encarnados? E aí os espíritos põem que eles têm as duas coisas, podem cumprir a missão lá ou cumprir aqui. Só que a questão do plano espiritual é que as missões ou os trabalhos no plano espiritual é um trabalho muito mais mental, né? Porque a gente lembra que no plano espiritual é energia, mente, é o pensamento que vai comunicar, que vai moldar as coisas. A gente vê em livros aí, pensamento molda a aparência que o espírito se propõe a ter lá no plano espiritual, a sua roupa, né? É claro que isso depende do seu grau evolutivo, da sua capacidade mental de modificar sua forma, sua aparência, né? E também de dar forma às coisas, às construções do plano espiritual. As construções do plano espiritual são feitas do quê? Com o pensamento, essa energia do pensamento. E com o que hoje a gente chama de energia sexual. A energia sexual é uma energia criadora. Então, quando a gente pensa para criar algumas coisas, ou quando no plano espiritual pensamos para criar determinadas estruturas ou determinados trabalhos, nós estamos usando a energia do pensamento. Então, no plano espiritual, a questão do pensamento, o pensamento é que dirige isso tudo. Então, as atividades são muito ligadas ao pensar. E com o objetivo de o bem do outro ou o bem coletivo, dependendo do grau de despertamento do espírito. Então, é isso que os espíritos fazem no plano espiritual. Certinho? Deu para ficar claro aí? E aí, através desse trabalho mental, dessas construções, dessas atividades voltadas para o bem
bem-estar individual, às vezes bem-estar coletivo, é que nós vamos nos despertando, nos aprimorando espiritualmente e vamos vivenciando dessa maneira os ensinos de Jesus. E dessa maneira, observando os ensinos de Jesus, vivenciando isso, usando nossa mente para fazer o bem coletivo ou individual, nós vamos trabalhando o nosso enriquecimento espiritual, no plano espiritual. E quando vamos encarnar, podemos fazer da mesma maneira, só que aí, como estamos no plano material, utilizamos os recursos do plano material. Pensamos e tal, mas as construções têm que ser manuais ou construções íntimas, nos relacionamentos. Beleza? Ficou claro aqui, gente? Tá tranquilo? Então, vamos lá fazer a 569, Gabriel? Vamos lá. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Pode ler essa nota embaixo? Vamos ler a nota, porque é legal, porque ele vai explicar exatamente, porque a resposta ficou vaga, né? Tipo assim, também a pergunta do Kardec foi difícil, né? Tá bom, eles podem desenvolver um punhado de missão, mas o que eles fazem? Né? Tipo assim, me explica melhor o que eles fazem no plano espiritual. E os espíritos dão uma resposta que é assim, a mais variada possível das... Tudo que você pensar, eles podem fazer no plano espiritual. E aí Kardec vai explicar um pouquinho isso aqui. Vamos lá? As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homem, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculos de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles que se fizerem guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. Então, vamos lá. Vamos para alguns conceitos gerais. Tudo o que acontece é com permissão divina. Deus está onipresente, é onisciente e onipresente em tudo que acontece aqui. São atributos de Deus, não é? É o Senhor Todo-Poderoso de tudo isso. Então, tudo que acontece está sob a tutela de Deus. Aí nós vamos, exemplos práticos, vamos lá. Espírito puro, Jesus, que é um Cristo. Qual é a sua missão? Qual é o seu trabalho? É organizar um planeta, formar esse planeta, conduzir todo o trabalho de evolução desse planeta, e assim Jesus vai. Né? Aí nós vamos seguir um pouquinho. Se a gente passa, por exemplo, a missão de Paulo. Paulo, o que era a missão? Levar o Evangelho, difundir o Evangelho, levar a mensagem do Cristo de uma maneira que ele fez absurdamente dedicada. Não é? Paulo fez isso. Aí a gente segue, missão de Chico Xavier. O que era? Trazer essas informações do plano espiritual organizadas em livros, se dedicar ao trabalho no bem, essa dedicação intensa à doutrina espírita, aos espíritos, por exemplo. Chico, Divaldo, Raul Teixeira, são grandes nomes que trouxeram obras magníficas e mensagens e informações do plano espiritual que a gente usa até hoje. E aí a gente chega, qual é a nossa missão? Nossa missão é muito mais restrita. Por quê?
o nosso grau de despertamento espiritual é completamente diferente de Jesus, de Paulo, de Chico, de Divaldo. Né? Nós ainda não temos essa bagagem espiritual, essa capacidade de discernimento espiritual, de consciência elevada do bem e do mal. Então, e aí a nossa missão é mais restrita, mas não menos importante, porque é o caminho que eles já percorreram, estão nos dando exemplos, e que nós agora temos que percorrer esses caminhos. Então, faz parte de nós o que a nossa missão é no trabalho, na família, com o vizinho, mas através dessas estruturas externas nós vencermos a nós mesmos, nós modificarmos a nós mesmos. É essa que é a nossa missão. Quando Jesus trouxe a mensagem, né, de que a gente era Deus, de que a mensagem, as leis divinas estão inseridas em nossa consciência, ele estava dizendo para nós, a luta de vocês é fazer essa consciência ficar plena com o Pai de novo. Porque desde a criação até agora, nós nos perdemos nesse caminho de ajustamento com Deus. E aí, Jesus nos traz a mensagem que reajustem o seu íntimo com Deus. Esse que é o nosso dever. E para isso nós temos que ajudar e auxiliar o próximo. Como no começo da mensagem do Paulo. Qual que é o dinheiro? É o amor. E a gente ainda não entende o amor. A gente fala de amor e tal, mas a nossa capacidade de percepção de amor é muito pequena ainda. Mas nós estamos aprendendo. Certinho? Vamos lá, gente? Algum comentário aí? E uma fala que Miramês traz também para nós, só que eu lembrei que agora, tudo que estamos fazendo, ou tudo que estamos passando nesse momento aqui na Terra, é por permissão de Deus, que Deus coloca isso nas nossas vidas, para que nós aprendamos lições, e que essas lições modifiquem o nosso ser para melhor. É isso. Certinho, gente? Beleza? Certinho. Podem falar aí, porque aqui é amplo. Eu não entendi a última frase que você falou. Tudo que estamos fazendo ou passando aqui na Terra, provas, dificuldades, coisas boas, coisas ruins, é porque Deus permitiu. E as dificuldades, as dores e sofrimentos, elas chegam em nós para que nós aprendamos lições através disso. E que essas lições que a gente aprende através das dores e sofrimentos possam modificar o nosso íntimo e que nós nos tornemos espíritos melhores. Ah, tá, entendi agora. Beleza? Certinho? Deu aí, meu lindo? Sim, deu. Então tá. Tudo bem, gente? Vamos. Quem que faz os Atos dos Apóstolos semana que vem? Escolhe um aí, Vanessa, que a turma... Vão sabatinar esse povo aqui, Luciano. Vamos escolher. É o 2035. É o próximo, Atos dos Apóstolos. Vamos lá, a Dilce já fez, Andiara. Adilson, Andiara, Flávia, Tayana, Gabi. Quem se habilita aí? A Esther, você vai estar aqui no domingo que vem, Esther? Esther. Porque no próximo eu não posso assumir, no outro eu estou pensando em pegar, no final de semana, daqui a 15 dias, mas no próximo eu não consigo. Então, a gente vai pensar em alguém para assumir. Certo. Alguém aí, gente? Fátima, Gabi, Flávia, Adriane. Adriane, você topa? Nós vamos tentando, alguém sabe. Mas aí, Adriane.
Diga, Esther. Desculpa, eu estava sem meu microfone aqui. Eu faço sem problema. Ah, que bom, Esther. Muito bom. Desculpa, é que eu ainda apanho um pouco desses negócios, dessas tecnologias. Mas eu faço sim. 2035, viu, Esther? Ok. A página 97 aí dos Atos. Ah, tá. A Adriane disse que não tem como fazer, mas está tranquila, Adriane. A Esther vai fazer para nós. Beleza. Luciano, Opa! eu estava olhando aqui a respeito dessa resposta dos espíritos, né? Sobre as missões desses espíritos errantes, Certo. mas se você for ver aqui, são variadas as formas desses espíritos atuais, explicação de Kardec, né? Porque são eles que trazem o progresso para a humanidade, né? São os anjos guardiões de todos nós, né? Os que visitam os enfermos, todos os espíritos errantes. Tudo. Quer ver? A missão pode ser o quê? Cuidar dos doentes aqui. Isso. Pode ser uma missão de Jesus cuidar do planeta. Exatamente. A coisa é muito variável mesmo, muito extensa, de acordo com o despertamento e as possibilidades de cada um. É muita coisa. Por exemplo, os nossos mentores têm missões conosco, né? Assumiram o compromisso conosco, né? De nos auxiliar nesse caminho evolutivo aí. Né? Também é a missão deles. É espírito errante, né? Certinho aí, gente? Então tá. Então vamos finalizar? Vamos finalizar. Quem faz a prece aí? Rafaela, você pode fazer para nós a prece de encerramento? Posso sim. Ai, obrigada. Então vamos lá. Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, amigos espirituais, mentores da casa, que nesse momento de estudo, de oração, recebemos tantas bênçãos e que essas bênçãos possam ser distribuídas com todas as pessoas com que vamos encontrar no decorrer da semana, possa ser distribuída em todos os lares, em todos os hospitais, todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da alma, da mente, que possam se fortalecer. Que nossa semana seja de paz, de trabalho e de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Tá joia. Muito obrigado. Bom domingo, boa semana para todos. Bom feriado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa semana também, bom feriado. Tchau. Boa semana. Boa semana. Bom, boa noite para todos, que tenham uma ótima semana, com muita paz. Tá? Que assim seja. Que seja, Fátima. Boa tarde a todos também, né? Temos um bom início de semana, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Até mais.